Eu sempre costumo dizer pontos predominantes porque às vezes até minha esposa fala, você repete bastante as coisas, né? Se você ler a Bíblia, você vai ver que tanto os apóstolos, como principalmente o Jesus Cristo, ele sempre, né, repetia 2, 3 vezes para que fortalecesse, o povo entendesse e compreendesse. Então, nós não estamos aqui numa repetição, nós estamos aqui reforçando a cada dia aquilo que nós temos que ter, né, como atenção em nossas vidas. E eu costumo sempre analisar assim. Quando nós praticamos um erro, que nunca ninguém errou, nós somos o primeiro a errar, vamos e venhamos, como já tem um ditado no mundo, né, abre aspas, errar é humano, persistir no erro é burrice, não é isso que fala? Fecha aspas, é um ditado do mundo, tá, irmão? Não é meu não, é do mundo aí, tá? Então, quando nós temos isso, nós temos que entender assim, errar, todos nós vamos errar. Errar, todos nós erramos. Isso é fato, nós não somos perfeitos. Agora, quando nós falamos de erro, existe 2 tipos de erro. Existe o erro que você cometeu, que nunca ninguém cometeu. Quer dizer, você foi o primeiro ou a primeira a praticar esse erro no mundo. Pô, até plausível, né? Você não tinha exemplo, você não tinha base, não tinha estrutura, ninguém tinha errado, ninguém nunca errou, ninguém nunca passou por esse erro, por essa situação. Você foi o primeiro. E aí você errou, falhou, porque não tinha experiência, não tinha base, não tinha advertência, não tinha alerta. Antes disso, ninguém tinha errado e falado para você, cuidado. Então, vamos e venhamos. Esse ainda seria um erro superável, né? Aí você aprende e não erra mais. E vai ser exemplo para outros não errar porque você já errou. Agora existe o erro que nós mais cometemos em nossas vidas. Porque esse de errar, né? E ser o único no mundo que errou, raramente vai acontecer, porque o mundo já errou em tudo. As pessoas do mundo já erraram em tudo nas gerações, desde a criação do homem e da mulher. Então o que acontece mais é o erro que outros já cometeram e nós cometemos os mesmos erros. Quando nós dividimos em 2 pontos, seria assim, pastor, ninguém nunca errou, ninguém sabia, eu fui a primeira a errar. Maravilha, vamos e venhamos, ficou de exemplo para outros. Agora, quando nós vamos errar naquilo que já erraram, aí é difícil. Porque quando nós erramos naquilo que já erraram e a gente tem ciência que aquilo vai nos levar ao erro, aí, irmão, não tem justificativa, nem perante o ser humano, a sociedade e nem perante Deus. E é o que nós temos cometido muito nos dias de hoje por falta do conhecimento da palavra, por falta do conhecimento do evangelho. Nós estamos rasos no conhecimento da palavra e nós temos que ser profundo. A Bíblia diz que nós temos que crescer em graça e conhecimento. E não um conhecimento, né, de homens e de mulheres, mas um conhecimento espiritual, um conhecimento bíblico, um conhecimento que testifica o evangelho de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. Então hoje nós vemos que não só o mundo praticam e erram nos erros que erraram, mesmo sendo alertados. Vamos falar de jovem, né? Quando nós éramos jovens, a nossa mãe, o nosso pai falava, não vai beber, não vai fumar, não vai usar droga, olha, não vai fazer sexo, toma cuidado, pegar uma doença, vai ficar grávida, né? Esses homens não querem saber de você, só quer aquilo. Tudo isso. Os nossos pais e as nossas mães muitas vezes passaram por isso e erraram nisso. Às vezes nós somos filhos, né, de uma mãe solteira, vamos se dizer assim, ou nós somos filhos de uma aventura de nossas mães e nossos pais, estavam lá namorando, paquerando, de repente, nascemos, não é assim? Dessa maneira? Então eles erraram nisso, e nós como jovens temos os alertas do pai, que falam, nós erramos, procure não errar mais, mas a gente não quer dar ouvido e pratica os mesmos erros. E assim, de geração em geração, vão errando. Pastor, mas por que o jovem é tão rebelde? Porque o jovem não é rebelde da noite para o dia, de hoje para amanhã, não é a última década. O jovem é rebelde desde que aquele primeiro jovem que não começou mais a dar ouvido ao pai e à mãe. O pai e a mãe alertando dos erros que cometeram, alertando o jovem e a jovem para não errar, porque os pais já erraram e se prejudicaram, se deram mal, desculpa a palavra. O que o jovem faz? Ignora e continua errando. Aí você vai falar, o jovem é inconsequente, ele é jovem, não tem noção. Amém. Então é uma frase que coloca sobre o jovem que erra, sabendo que não deve errar, porque já tem alerta, e na família tem pessoas que erraram, e muitas vezes até morreram por causa desses erros. Aí nós vamos chamar o quê? De irresponsáveis, inconsequentes, sem noção. E nós que somos homens e mulheres espirituais, que estamos na igreja e que temos um alerta bíblico de homens e mulheres que erraram na palavra de Deus e pereceram grandemente, e a gente conhecendo a mesma palavra, a mesma Bíblia, vem dos erros deles, praticamos o mesmo erro. Por que não vão chamar a gente de irresponsável, inconsequente e sem noção também? Porque você vai falar, poxa vida, aquele jovem ali sabe que o pai fumava, o pai usava droga, o pai foi preso, o pai morreu num tiroteio fazendo assalto.
E o jovem seguiu o mesmo caminho do pai. Poxa, o pai já errou e pagou com a própria vida os seus erros e o filho tá lá errando. Não deveria servir de exemplo? Meu pai errou, morreu na criminalidade, foi assassinado e eu não vou cometer os mesmos erros do meu pai. Não vou virar bandido, não vou pro crime. Mas pelo contrário, tá lá o jovem no mesmo crime, seguindo o mesmo caminho do pai e vai levar um tiro mais cedo ou mais tarde, ou vai preso, passar décadas de suas vidas preso. Mesmo tendo o exemplo do erro do pai que pagou pelo seu erro com a própria vida. Aí nós vamos chamar de irresponsáveis, nós vamos chamar de inconsequente, nós vamos chamar de sem noção. Não é esse o nome e muito mais, né, sem entrar em méritos? Então é a mesma coisa. E para nós que somos homens e mulheres espirituais, que estamos nos caminhos do Senhor, e nós temos bases bíblicas de homens e mulheres que erraram lá atrás, e nós estamos cometendo os mesmos erros, homens e mulheres que erraram lá atrás e se prejudicaram, se deram mal, se afundaram diante de Deus. E nós estamos cometendo o mesmo erro, a mesma falha, a mesma transgressão. Por que não chamariam a gente também de irresponsável? Por que não chamariam a gente de inconsequentes ou sem noção? Sendo que nós temos exemplos de outros que erraram e pagaram com preço e muito com a sua própria vida, e a gente continua praticando o mesmo erro no mundo espiritual. Veja Saul. Ou melhor, vamos começar na linha. Veja, Eva errou. Qual foi o erro da Eva e Adão? Desobedecer a Deus. Desobedecer os mandamentos. A gente não fala que para agradar a Deus nós temos que obedecer a palavra nos 2 pilares? O que são 2 pilares? Tudo que Jesus falar para não fazer, não vamos fazer. Tudo que Jesus falar para fazer, vamos fazer. Esses são os 2 pilares das 2 bases. Amém? Então Deus falou para Adão e Eva, não faça. Então a Eva e Adão e Eva erraram num ponto a qual era só obedecer a Deus. Então Deus falou não, e eles foram lá e desobedeceram e fizeram o que Deus não pediu para fazer. Consequência disso, a maldade entrou no coração. O mal entrou no coração. Já não eram mais imortais, porque Caim matou Abel. Logo na sequência. Veja, depois a gente vem pela linhagem, a qual Deus ele levanta Noé para fazer uma arca, porque ele tinha que fazer um dilúvio, salvar Noé, a família e os animais. Por quê? Porque Deus ia exterminar e exterminou a raça humana. Por que Deus exterminou a raça humana? Deus exterminou a raça humana porque Deus não gostava mais, não se agradava mais. Não se agradava do ser humano porque estava feio, despenteado, sovaco fedido. Subaco ou é sovaco? Acho que é subaco, né? Subaco? Sovaco, sei lá, tava com sovaco, uns falam sovaco, subaco, sei lá, o baco do baracobaco. Então, tava com sovaco fedido, tava com chulé, não. Deus não se agradou mais do homem que ele mesmo fez por causa da desobediência, do pecado, da iniquidade. E a raça humana foi extinta. Só sobrou Noé, sua família e os animais. Depois a gente vê em outras linhagens, né? E nós vamos chegar na onde? Nós vamos chegar em Saul. Vamos pular direto, senão não vai dar tempo. Vamos chegar em Saul. Deus usa o profeta Samuel e fala: Saul, você vai entrar na guerra, vai na peleja, mas você não vai trazer nada de lá. Nada, não vai trazer nada. Essa é a ordem. Saul vai lá, entra na guerra, entra na peleja, ganha a guerra. E o que Saul faz? Traz as mulheres bonitas e formosas, traz os jovens fortes para serem escravos, traz o próprio rei vivo e traz um monte de bois vivo ainda também. Sendo que Deus falou para ele: não traga nada. E ele trouxe. E Saul perdeu o reinado. Deus não quis mais que Saul reinasse, ele perdeu o reinado. Dali em diante, Saul nunca mais teve acesso a Samuel e Samuel a ele. Depois nós temos Sansão, um grande homem de Deus que errou diante de Deus por causa da sedução de Dalila e pagou com o preço da própria vida, desobedecendo a Deus. Depois nós vamos para Davi, aonde Davi errou com Betseba, principalmente colocando Urias na linha de frente, mandando matar, assim se dizendo, Urias. E Deus não se alegrou e Davi pagou um preço alto. Depois nós temos Salomão, que Salomão errou. Como Salomão errou, pastor Guegudo? Salomão errou porque Deus falou para ele não se envolver com as mulheres estranhas. E ele não se envolveu com uma, foi com 300 que ele trouxe pro harém dele. Então nós temos muitos outros exemplos que eu posso ficar o dia inteiro aqui trazendo para você, de homens e mulheres errantes. O povo no deserto ficou 40 anos porque murmuravam, blasfemavam, idolatravam, adoravam um bezerro de ouro, né? Reclamavam com Deus, eram idólatras, eram pecadores, desobedientes e errantes. E quando nós chegamos no dia de hoje, nós estamos cometendo os mesmos erros. Por quê? Veja bem, quando Jesus ele vem, ele começa a pregar o evangelho. E você sabe quem são os maiores perturbados que não gostam da missão de Cristo?
sacerdote e sumo sacerdote, o povo judeus, o povo que liderava as sinagogas, o povo que liderava o templo, o povo que ministrava a palavra da lei todos os sábados. Era o povo, abre aspas, chamado povo de Deus, fecha aspas. Descendência e linhagem do povo que saiu do Egito e foi para o deserto juntamente com Moisés. Eles mandaram matar Jesus. Porque as pessoas falam, foi o romano que matou. Não, Romanos pôs na cruz obedecendo a ordenança do sacerdote, sumo sacerdote. Lê a Bíblia. Você vai ver que são sacerdote e sumo sacerdote. Hoje, sacerdote e sumo sacerdote seria um pastor, um bispo, um apóstolo, um pastor auxiliar juntamente com um bispo auxiliar e assim ajudando. Seriam os de hoje. E no momento em que coloca-se a regra, o que dizem? Solta Barrabás e mata Jesus. Crucifica Jesus. Mandaram soltar ladrão, um homicida e mataram Jesus por causa da palavra. Se Jesus viesse hoje pregando o verdadeiro evangelho e corrigindo a igreja, será que nós não faríamos a mesma coisa crucificando Jesus? Ou nós teríamos o Espírito de Deus o suficiente para testificar? Não, pastor, nós temos o Espírito, testificaríamos que era filho de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus, por que nós não vivemos a palavra de Deus? Por que nós não praticamos a palavra de Deus? Por que nós não enchemos as igrejas que pregam a verdade, que corrigem os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas para salvar a nossa alma no dia do juízo final? Por que elas não enchem? Se estamos no mesmo Espírito. Será que nós estamos no Espírito de Deus? Será que nós estamos no Espírito da santidade? No espírito que convém de Deus, ou nós estamos sendo manipulados por espíritos enganadores que induzem a gente ao erro diante de Deus? Vamos ver uma palavra para nós entendermos um pouquinho mais. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 em diante. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 30 em diante. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair às mãos de um salteador, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo, passou de largo. Semelhantemente um levita, presta atenção, semelhantemente um levita, descia por aquele lugar, e vendo também passou de lado. Certo samaritano, que seguiu o caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Então veja bem, o que Jesus faz? Uma parábola. Uma parábola. Ele mostra de quem é a missão. E ele mostra de quem era a missão e não fizeram a missão. E ele mostra aquele que não era a missão dele, ele fez. O que Jesus está dizendo? Veja, um homem foi assaltado e foi espancado e ficou caído no chão. Passou um sacerdote, quer dizer, passou um pastor, passou um bispo, passou um apóstolo, se fosse nos dias de hoje. Passou de largo, deu a volta. Mas não é nós, pastores e bispo e apóstolo? Não somos nós, pessoas que estamos na igreja, que temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos? Que temos que estender as mãos sem olhar a quem? Temos que pastorear com amor e carinho a todos? Temos que ajudar e estender as mãos a levantar do caído, do monturo, o caído a todos? Ele passou de largo. Sequencialmente passou um levita. E o levita fez a mesma coisa do que o sumo sacerdote, passou de largo, deu a volta e passou direto. Quem seriam os levitas nos dias de hoje? Os levitas seria o povo do louvor, o povo da adoração, seria o irmãozinho que toca bateria, que toca teclado, o outro que toca guitarra, o irmão ou a irmã que louva, que adora a Deus. Esse é o levita. Não é a missão? Porque é um levita, faz parte da igreja? Nós não somos o amor ao próximo? Amar como a ti mesmo? Não somos a ovelha? Nós não somos os trabalhadores da obra de Deus? Não existem as ovelhinhas? Essa é a missão, é nossa. Essa missão é nossa. Mas aquele sacerdote não quis cumprir a missão dele, porque não estava no coração dele.
Não estava no íntimo da alma dele, era carnal, não era espiritual o suficiente para saber que aquele homem não estava bêbado, embriagado, jogado na valeta. Aquele homem tinha sido vítima de ladrões. Passou o levita, também na carne. Não estava no mesmo espírito, no espírito de Deus, que se tivesse, o espírito tinha falado com ele e mostrado para ele: ei, esse aí não é um cachaceiro, e mesmo que fosse, tá na sarjeta, vai lá, ajuda a tirar o homem de lá, mas não é um cachaceiro, esse homem é vítima, e ele foi assaltado, estende as mãos, ele tá morrendo lá. Não, ele passa de largo, faz de conta que nem viu, e se bobear no íntimo do coração ainda reclamou: ei, ficar largado na sarjeta aí, ninguém merece. Veja como nós estamos longe da nossa missão. Veja como nós temos exemplo, porque muitos de nós, infelizmente, inconscientemente, estamos agindo assim. Nós chegamos para vocês e falamos: gente, vamos unir forças, a juntar alimentos para distribuir para as pessoas mais carentes. Vamos juntar roupa para distribuir para as pessoas mais carentes. Vamos evangelizar, vamos levar a palavra, vamos levar sopão na madrugada, vamos arrumar cobertor no tempo do frio para aquecer as famílias que dormem na rua e que precisam da ajuda. E muitos de nós fazemos de conta que não é conosco, passamos ao largo, passamos de lado. Muitas vezes nós estamos ali no nosso carro, uma pessoa chega no farol e fala assim: moço, o senhor pode me dar um prato de comida? Não quero dinheiro, eu quero um prato de comida. Ou melhor, se a pessoa está te pedindo um dinheiro e você vê que realmente ela quer comer, não dê o dinheiro. Mas fala: ó, vou encostar meu carro aqui, vamos ali que eu vou comprar um pão, vou comprar um lanche para você, e dá o lanche, dá a comida. Mas não, a gente nem olha, a gente nem presta atenção. Eu não estou dizendo que nós vamos fazer a todos, porque são muitos. Mas qual é aquele que está anotado no livro da vida que você ou eu fizemos por ele? Aí a Bíblia diz que vem um samaritano. A Bíblia diz que vem um ímpio. A Bíblia diz que vem um pecador. A Bíblia diz que vem uma de outra religião, que não tem nada a ver com Deus. Uma pessoa que não tinha como missão. Uma pessoa que não tinha na doutrina dele amar o próximo como a ti mesmo. Uma pessoa que tinha apenas, como ser humano normal, um sentimento no coração normal. E aquele homem, ele não quis saber se aquela pessoa na sarjeta estava bêbada ou se ela tinha sido vítima de salteadores. O coração dele compadeceu-se. Ah, Deus usou ele. Peraí, Deus não usou. Deus não quis usar o sacerdote, sumo sacerdote, quer dizer, Deus não quis usar o pastor, o bispo, o apóstolo para abençoar aquele homem, ajudar aquele homem. Deus não quis usar o levita, o povo do louvor de Deus para ajudar aquele homem. Aí Deus quis usar um pecador. Deus quis usar um pecador. Se você falasse que não tivesse nenhum outro passado, abre aspas, vamos e venhamos, mesmo que você não tem base bíblica. Mesmo que você não tem base bíblica. Aí nós vamos dizer que Deus não quis usar os pastores, os bispos, os apóstolos que passaram no mesmo caminho em frente a ele para ajudar. Deus não quis usar o grupo de louvor, o povo do louvor que passou em frente a ele para ajudar. Deus não quis. Deus esperou um pecador passar, um ímpio que não tem nada a ver com Deus. Serve a outras religiões que não tem nada a ver com Cristo, e muitas vezes a própria religião que servia negava a Deus. Um homem que não tinha como missão o segundo maior mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, foi esse que estenderam as mãos e ajudou. Então você acha que nós vamos passar ao largo? Deus vai falar assim: não vou usar mais os pastores, o bispo, os apóstolos, não vou usar mais o povo do louvor, eu não vou usar mais as ovelhinhas, né, nem os obreiros para ajudar as pessoas, eu vou buscar os ímpios, os pecadores. Qual é a justificativa? Deus está querendo nos isentar da nossa missão? Deus está querendo nos isentar da nossa obra? Deus está querendo nos isentar da nossa responsabilidade? Ou será que já fizemos muito e Deus fala: não, vocês já fizeram demais, agora senta e se aposenta? Não, muito pelo contrário. Isso não faz parte de Deus, isso é nós. Nós que fechamos os olhos. Nós que achamos que estamos bonitos na foto com Deus por causa da soberba que está no nosso íntimo, no nosso coração. Todos os dias a gente comenta com você: gente, vamos unir forças. Vamos ser um anjos do bem. Para quê? Para nós anunciarmos o evangelho. Levar amor e esperança para as pessoas e para as vidas. Nós vamos esperar o quê? O governador? Nós vamos esperar o prefeito? Nós vamos esperar o presidente, sendo homens ímpios e pecadores que não servem a Deus, e muitos deles, abre aspas, né? Muitos deles, abre aspas, não estou falando todos, corruptos. Nós vamos esperar por eles para que venham nos ajudar ou cumprir a missão a qual nós devemos cumprir a nós? Será que nós vamos esperar o ímpio? Nós vamos esperar o pecador? Deus levantar o ímpio? Quando Deus, abre aspas, viesse levantar um ímpio ou um pecador para abençoar a gente, isso é prova de que está na ausência de um justo e uma justa para Deus usar. Muitas vezes nós não sabemos nem o que falamos. Não, Deus levantou um pecador para me abençoar. Então, se Deus levantou um pecador para se abençoar, cadê o justo? Cadê o santo? Que a missão é nossa e não do pecador. O pecador, o ímpio,
Tá perdendo a salvação. A missão do amor em próximo não é dele. A missão do amor ao próximo é nosso. Isso não quer dizer que o ímpio, o pecador, não pode ajudar as pessoas. Não é isso. Eu tô dizendo no mundo espiritual. Se você me ouve, você ainda não é cristão, não é isso. Vamos fazer parte, vamos unir, ajudar uns aos outros, a dar cesta básica, ajude as pessoas. Né? Eu acho que, mediante religião, ajudar as pessoas faz parte do nosso instinto. Nós somos seres criados por Deus, né? E nós somos sociáveis. Nós somos pessoas que têm coração, têm amor. É a maldade que domina alguns. Então nós vamos dizer, poxa vida, será que a gente não percebe o que a gente fala? Se Deus está levantando o ímpio, o pecador, para abençoar você, quer dizer que está tendo ausência, está faltando santo, está faltando santa, está faltando justo. Cadê os pastores, os bispos? Para dizer, poxa, Deus levantou um pastor, Deus levantou um bispo, Deus levantou um apóstolo, Deus levantou um crente, um cristão, para me abençoar. Aí sim, é Deus levantando. Então quer dizer que não está na ausência, não está faltando, está sobrando, porque Deus está usando crentes, Deus está usando cristão. Agora nós vamos colocar uma coisa que não tem base bíblica, e nós vamos dizer que Deus usou o ímpio, Deus está usando o ímpio, Deus está usando o pecador para nos abençoar. Nós estamos alegando embaixo que Deus, para usar um pecador, é porque ele não tem opção. Quer dizer, não tem tu, vai tu mesmo. Aí fazer o quê? Não tem nenhum cristão que eu possa usar, então eu vou usar o pecador, vou usar o ímpio. Nós estamos mostrando para Deus e para as pessoas que nós estamos ausentes à missão de Deus, que Deus confiou em nossas mãos. E a mesma coisa do bom samaritano. Passou um sacerdote, sumo sacerdote, passou o pastor, o bispo, o apóstolo, o diácono, o presbítero, o evangelista. Vira o homem caído e eles têm o amor no coração. É a missão amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas não fizeram. Passaram de largo, desviaram, murmuraram no coração e acharam ruim, bêbado, cachaceiro, essa hora jogada aí na valeta. Depois vem um levita, o povo do louvor, o povo da adoração. Não deveria ele estender as mãos porque ele tem a missão do mandamento. De amar o teu próximo como a ti mesmo. Passaram os dois de largo. E Jesus fala, tá vendo? Nós que temos a missão e o dever de amar o próximo, estamos isentando as nossas vidas, passando de largo como se não fosse com a gente. Larga aí, alguém pega ele. Aí vem um pecador, vem um ímpio, vai saber qual religião era, vai saber qual seita era. Poderia ser um idólatra totalmente contra, né, aquilo que Deus fala para não fazer, que é a idolatria. Mas ele estendeu as mãos. Ele ajudou. E ele não somente ajudou limpando as feridas, mas colocou em cima do seu próprio animal. Hoje colocaria dentro do seu próprio carro. Levou numa hospedaria, hoje seria num hotel. Hospedou ele lá e falou, ó, fica aí, vou pagar, né, por uns dias, cuida dele, dá comida. Se precisar gastar mais alguma coisa, fica tranquilo que na volta eu acerto a conta com você, mas não desampare esse homem. Deu para entender? Então hoje, a gente vê os erros das pessoas do passado e nós estamos cometendo os mesmos erros. Se eles pagaram o preço da sentença, por que conosco seria diferença? Se nós vemos jovens cometendo os erros que os pais cometeram e os pais alertaram, nós não vamos chamar de quê? De inconsequentes? Nós não vamos chamar de irresponsáveis? Nós não vamos chamar de sem noção? E se nós estamos errando, com bases bíblicas, de que os nossos antepassados, e nem nós, antepassados, antes de nós, a igreja de Cristo, né, com seus erros também, o povo da lei, que não é o nosso antepassado, porque nós não somos o povo judeu, nós não temos ali a linhagem judaica, nós aceitamos Cristo como Salvador, eles não, mas fazem parte da linhagem do mesmo Deus que nós servimos hoje, só mudou o povo, mas o Deus é o mesmo. Se nós temos os erros e exemplos, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante, leem a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante, a palavra é muito clara. Veja o que a palavra diz, as pessoas erram, as pessoas falham e as pessoas transgridem. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1, vamos pegar aqui na palavra para você ver em diante, como a palavra nos alerta, a palavra é muito clara. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os vossos pais estiveram todos na nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma só fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual com que seguia, e a pedra era Cristo. Olha agora no 5, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 5.
Entretanto, Deus não se agradou da maioria. É a mesma coisa de hoje. Nós temos uma multidão de pessoas no mundo inteiro dizendo servir a Cristo. Mas, infelizmente, pelas suas atitudes e práticas errôneas, Deus não está se agradando da maioria de nós. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Razão porque ficaram prostrados no deserto 40 anos. Amém? Ora, estas coisas tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir, e não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhais o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras da serpente. Nem murmureis, como alguns deles murmuravam, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobreveio como exemplo, e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre que os fins dos séculos têm chegado. Aquele que está em pé, vigie para que não caia. Eu vou dizer o quê? Fala, Deus. Se ele ficasse colocando todos os erros como exemplo e advertência para nós não errarmos na igreja de Cristo, ia ter vários capítulos, páginas da Bíblia. Então ele faz um resumo. Essas coisas nos deixou para exemplo, para advertência. Eles erraram e nós não podemos errar também. Deu para entender? Então hoje nós temos a base que muitas vezes a igreja de Cristo, ela passou luta, passou dificuldade e perecia. Será que é porque Deus abandonou a igreja? Por que Deus abandonaria uma igreja? Porque o povo que está dentro dela virou carnal. O povo que está dentro dela virou mundano. O povo que está dentro dela quer mais as coisas do mundo do que as coisas do céu, as coisas espirituais. Então Deus vai abandonar. Como o povo esteve 40 anos no deserto e pereceram porque Deus não se agradou deles. Você acha que só está na igreja e estamos agradando a Deus? Não. Nós vamos agradar a Deus quando nós estamos numa igreja verdadeira e séria, como aqui na igreja pelas ondas do rádio, e a gente está praticando e vivendo a palavra. Ser um anjo do bem faz parte de tudo isso. Gente, nós vamos esperar por quem? Nós vamos esperar pelo prefeito, pelo presidente, pelo governador? Abre aspas, tá? Homens e mulheres, a maioria corruptos. Dinheiro roubado, de corrupção, dinheiro que causa mortes. Por que causa morte? Se você é corrupto e tira o dinheiro que é para chegar na saúde, para cuidar das pessoas doentes, e não chega, aquelas pessoas que morrem por falta daquele dinheiro, o sangue será cobrado dessas pessoas. Pessoas que tiram o dinheiro da segurança, porque aí não tem proteção, e uma pessoa é assaltada, leva um tiro porque não tinha polícia na rua, porque o dinheiro foi surrupiado, foi roubado, o sangue dessa pessoa será cobrado desse corrupto. É bíblico. Nós vamos esperar o quê? O pecador, o ímpio, aqueles que muitas vezes nem servem a Deus, a cumprir a missão que Deus está incumbindo a cada um de nós. Nós vamos deixar com que a parábola do bom samaritano se cumpra de maneira errônea na nossa vida? Ou da maneira correta? Por que da maneira errônea? Porque Deus está nos unindo aqui para que nós venhamos abrir os nossos corações. Deus está nos unindo aqui para que nós possamos propagar o evangelho, propagar a palavra. Deus está nos unindo aqui para que nós possamos juntos levar a verdade, a justiça e a salvação. E Deus está convocando a todos nós. Ei, o povo está caído, o povo está ferido, o povo está sofrido. A palavra minha tem que chegar até esse povo. E você, homem e mulher que serve a Deus, você que crê em Deus, você que abriu o coração, se põe de pé, porque é você que Deus está chamando para ser um anjo do bem. É você que Deus está chamando para se unir a nós. É você que Deus está chamando para pôr a mão no arado, para pôr a mão na massa, para a gente poder pregar o evangelho nos 4 cantos deste Brasil e desta terra. Agora nós vamos esperar o quê? A palavra chegar num traficante e o traficante pegar um dinheiro do tráfico e semear na obra de Deus? Nós vamos esperar a palavra chegar num bandido para esse bandido pegar o dinheiro do roubo e semear na palavra de Deus? Nós vamos esperar essa palavra chegar numa pessoa assassina que recebeu lá dinheiro para assassinar ou para matar alguém e semear na obra de Deus para fazer o evangelho propagar? Imagina no dia do juízo final constar que assassinos, bandidos e traficantes mantinham a obra de Deus. Mas como isso? Por que Deus aceitou isso? Deus aceitou, abre aspas, né? Deus aceitou isso porque estava a ausência daqueles que eram cristãos, que deviam fazer, não fizeram. Eu não estou dizendo que Deus aceita, eu estou abrindo uma aspas, uma comparação para a gente refletir. Vamos falar, Deus, mas por que o Senhor levantou o traficante, o bandido, o assassino, o estuprador, esses homens para financiar
semear financeiramente para manter a tua obra pregando a palavra? E Deus vai dizer, porque o cristão não se propôs. O cristão não se levantou, o cristão fazia de conta que não era com ele. E quando ouvia falar, achava ruim. Não queria tomar posse daquilo que Deus está nos ensinando, nos cobrando, nos corrigindo, para nós unirmos as nossas forças. Então, quando a gente fala que Deus usou o pecador para nos abençoar, será que isso não está provando para mim, para você, enxergando pelo mundo espiritual? Isso acontece porque está faltando ausência, está faltando cristãos para Deus usar? Não, Deus usou o pecador porque o pecador tinha muito dinheiro. E o cristão não tem? Não tem cristão que Deus abençoa financeiramente? A gente não percebe nem o que fala. Tudo é justificativa. É uma cegueira espiritual assustadora. Deus levantou um pecador, um idólatra para me abençoar. Por que ele levantou? Será que não tinha um cristão, um pastor, um bispo, um irmão da igreja, uma irmã, um servo de Deus, uma serva de Deus, para ele usar para te abençoar? Ele teve que usar um macumbeiro para te abençoar? É a mesma coisa que Deus mostrou para mim. Sabe por que o mal prolifera? Por causa da ausência do bem. A ausência do bem. As pessoas que devem fazer o bem não faz, mas os que devem fazer o mal faz e faz com vontade. Então o mal prevalece no mundo por causa da ausência do bem que nós, como homens e mulheres de Deus, devemos fazer. Nós não estamos aqui em momento algum generalizando, porque sabemos que muitos de vocês, com muito amor e carinho, têm feito as suas obras, vocês têm evangelizado, vocês trabalham na obra, vocês dão a vida, vocês ajudam a arrecadar alimentos, cesta básica, ajudam as pessoas, arrecadando roupas, ajudando as pessoas mais necessitadas. A gente sabe de tudo isso. Mas esse número, infelizmente, espiritualmente, é uma minoria. É uma minoria. Então hoje, nós estamos caminhando num processo de continuarmos a cada dia mais falando essa verdade. Essa palavra não é para te julgar, é palavra para nos analisar. Peraí, pastor, eu estou nessa posição. Quer dizer, eu não tenho assim uma análise, pastor, eu não tenho feito nada, não tenho me envolvido com a obra, não tenho sido um anjo do bem, eu não tenho levado alimento, roupa, não tenho feito nada. Essa palavra é para mim. Se essa palavra é para você, não é para você ficar com raiva de mim. Igual ficaram com raiva de Jesus e mataram Jesus. Por quê? Porque a palavra era para aquele povo, mas aquele povo não quis aceitar. E eles conseguiram matar Jesus, por quê? Porque tinha que se cumprir a palavra. Que se não tivesse que cumprir a palavra, que ele seria morto e ressuscitado ao terceiro dia, eles não conseguiriam matar, porque Deus ia livrar Jesus. Mas Deus não livrou Jesus e permitiu a morte, porque tinha que se cumprir as revelações feitas pelos profetas. Deu para entender no dia de hoje? Então ser um anjo do bem é um momento em que Deus fala para nós, ei, Ele está chamando a cada um de nós. Nós estamos conectados em emissoras gospels. Nós estamos conectados para um povo gospel, um povo cristão. Sei que tem muitos católicos e espíritas, tem pessoas que não são cristãs ainda, pessoas desviadas nos ouvindo, mas Deus está chamando todos nós para uma fé, para uma espiritualidade. Deus está chamando a todos nós para alicerçar a nossa alma, o nosso coração. Aí você fala, pastor, eu sou uma pessoa ímpia, então também não vou ajudar mais a obra de Deus, eu não vou fazer nada por ninguém. Não, pelo contrário. Se você já quebrantou o coração a ponto de semear na obra, a ponto de ter o amor ao próximo, quebrante mais o teu coração e se entregue de corpo e alma para Jesus. Se entregue de corpo e alma com a sua família para Cristo. Para que você tenha uma ação completa, um agir completo de Deus na tua ação, nas tuas atitudes, que são belas, e estender as mãos para ajudar os necessitados, precisados no mundo tenebroso, de tantas injustiças. Deus quer levantar homens e mulheres justos. Então hoje, nós estamos pregando por uma multidão de almas que estão nos ouvindo, estão sedentas da verdade, mas Deus está falando, se põe de pé. Abre o coração de cada um de vocês e se põe na posição e vamos unir as nossas forças. Porque Deus, Ele tem fortalecido o nosso coração, o nosso espírito e a nossa alma, para que possamos sermos conduzidos em nome de Jesus, para a glória do nosso Deus.